Olá, aluna, bom dia! Bem-vindos à nossa disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Hoje é a nossa penúltima aula. Gente, tá acabando o semestre. Semana que vem é a última já. Olha quanta coisa a gente já não viu com relação a esses assuntos fundamentais e iniciais de eletricidade e magnetismo, né? Bom dia, Nicolas! Bom dia, Nicolas com K, bom dia, Nicolas com C. E aí começamos. Gente, vai acabar a nossa disciplina e eu vou estar enroscada com esse negócio de bom dia, boa tarde. Boa tarde, bom dia, olá. Sejam todos bem-vindos. Esse horário é complicado, né? Porque é bom dia, é boa tarde, tá no meio do dia, mas ainda é de manhã. Ah, é um horário complicado, mas é um horário ótimo para a gente estudar princípios de eletricidade e magnetismo. Por quê? Porque o nosso cérebro já pegou no tranco, e aí a gente pode aplicar algumas coisas relacionadas a essa disciplina, né? Sem grandes problemas aí de falar, nossa, nem entendi, não pensei, acabei de acordar. Mentira, porque vocês não acabaram de acordar agora, né? Tem uns que já até almoçou, então é o momento ideal para que a gente possa falar ou abordar esses assuntos relacionados à disciplina. Gente, antes da gente começar a aula, eu quero dar alguns recadinhos para vocês que é importante. Hoje é a nossa penúltima aula, é verdade esse bilhete. E semana que vem é a última aula ao vivo que nós teremos. Então, quero pedir para vocês, hoje a gente está abordando aí a sessão 2 da unidade 4 do livro, e a aula que vem a gente vai finalizar aí essa unidade, finalizando todos os conteúdos relacionados à ementa da disciplina. Então, se você tiver dúvida, aproveita essa semana para estudar. Se ficou com algum ponto que você não entenda, pergunta, tá? Ah, professora, mas eu vou estudar só essa semana. Tá bom, estuda. Pega o seu caderno da disciplina, estuda. Anota todas as suas dúvidas, porque a semana que vem vai ser a última aula que a gente vai ter ao vivo. Então, aproveita essa aula ao vivo que eu estou aqui para você. Você escreve, eu já leio, eu já te respondo automaticamente. Não deixa para depois, porque aí você vai ter que mandar uma mensagem para mim. Essa mensagem vai chegar até eu responder. Então, já é melhor? Aproveita a aula ao vivo, eu estou aqui para isso mesmo, tá? Então, se você tiver as dúvidas hoje, pergunta. Se não, você vai estudando essa semana e manda os seus questionamentos na próxima aula. É importante para que você não fique com dúvida. Já já a disciplina está acabando, tem mais, fora hoje, tem mais uma aula só, e aí você vai ter algumas atividades avaliativas para fazer. É importante que você não fique com dúvida, tá? A gente abordou tantos conceitos importantes e vamos abordar ainda, porque hoje a gente vai falar das relações entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A gente veio falando das relações entre os fenômenos elétricos. Descobrimos algumas coisas, fizemos alguns cálculos, falamos sobre corrente elétrica. Nesse dia eu falei para vocês, gente, quando foi descoberta a corrente elétrica, mudou tudo que tinha com relação à eletricidade e magnetismo, porque agora os fenômenos começaram a ver juntos. Mas enfim, a gente foi abordar os circuitos elétricos e tudo. Depois a gente começou a falar sobre o magnetismo, entender as relações magnéticas, campo, força, interação magnética. Hoje a gente vai relacionar essas duas coisas e falar sobre essas relações entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A gente não vai aprofundar, a gente vai trazer uma introdução sobre essas relações entre os fenômenos elétricos e magnéticos, para que a gente possa, então, entender do porquê do eletromagnetismo, do porquê dessas descrições do eletromagnetismo. Então, olha quanto caminho a gente fez para chegar até aqui. Tem a aula de hoje, tem a próxima aula. Se você tiver dúvida com relação a qualquer um desses assuntos, pergunta. Fica com dúvida não, tá? É importante para que a gente possa ir trabalhando com esses conceitos para você fazer os exercícios. Outra dica importante para vocês. Façam todos os exercícios do livro-texto da disciplina de vocês. Das 4 unidades, professora? Sim, das 4 unidades. Porque aí vocês vão ter lá, cada unidade tem as sessões, tem os exemplos das sessões, faça-os. Tem as situações, problemas, faça-as. Tem avançando na prática, faça. Tem os exercícios ao final de cada sessão,
faça, para que você entenda a aplicação de cada um desses exercícios. E, não entendi, professora, não entendi tal exercício. Pergunta, eu estou aqui para ajudar você a resolver. Pergunta, eu estou aqui para auxiliar nos seus desenvolvimentos aí, tá? Não fica com dúvida, para que a gente possa passar por toda essa disciplina com a maior ênfase possível. Maior relação ensino e aprendizagem possível, maior absorção dos conteúdos e aplicabilidades para que você possa chegar lá no seu, na avaliação do conhecimento e mandar bem e finalizar essa disciplina com sucesso. Mas não pensa que você está fazendo essa disciplina só para passar na prova, hein? Porque esses conceitos que a gente está abordando aqui são conceitos que você vai levar para a vida toda. E, inclusive, ontem eu estava conversando com o pessoal em casa justamente, não sobre esses conceitos para a vida toda, mas sobre situações da nossa casa do dia a dia. Por exemplo, em casa, todas as tomadas, porque agora, ultimamente, a gente tem alguns eletroeletrônicos que têm as tomadas 20 amperes, né? Quem trocou fui eu da cozinha. 5 tomadas, inclusive da lavanderia. Foi eu que troquei. Do quarto, oi Caio, tudo bem? Bem-vindo toda a galera. Do quarto, fui eu que troquei também, porque o secador é 20 amperes. E aí, para ir lá na cozinha secar, é estranho secar o cabelo na cozinha, né? Um apartamento e tal. Voa o cabelo já ali na cozinha? Não, tem que ser no quarto. Troquei todas as tomadas. Chuveiro queima, quem instalou o chuveiro fui eu. Eu coloquei aquelas luminárias quadradinhas assim, sabe? Quem colocou fui eu. Então, estragou a máquina outro dia em casa. Eu não sou eletricista. Bom dia, anônimo. Sei lá quem que tá falando comigo. Fala qual é o seu nome, vou te mostrar pelo nome. Estragou a máquina de lavar outro dia em casa. E aí, eu não sou eletricista. Também não sei mexer muito com essas coisas. Mas, enfim, fui lá e comecei a procurar onde poderia estar o problema. Aí eu vi que tinha uma correia ali que estava com um probleminha no dente, dei um jeito, consertei a máquina, fiz um tratamento paliativo, porque precisava trocar aquele material, mas botei para funcionar. E aí as pessoas não são assim. Tem muita gente que queimou a luz. Sabe aquela lâmpada de filamento que é só você tirar e colocar outra no lugar? Queimou a luz. O que eu faço? Troca. Ai, eu comprei um secador 20 amperes e a tomada não é. Troca. Lógico que você não vai sair fazendo, né? Vai sair fazendo porque você tem que saber onde que coloca cada fio, tem que saber que também não pode sair fazendo sem nada, porque você pode tomar choque. Então você tem que ir lá, desligar o disjuntor, a chave, tal, fazer. Também não sai fazendo sem saber. Se especifica para saber. Vários conceitos que a gente atribuiu, que a gente discutiu aqui na disciplina, que a gente ainda vai discutir, você pode aplicar aí nos seus afazeres. Eu não sei tal coisa. Aprende, faz, porque você pode usar isso na sua casa ali, no seu próprio local. Tem pergunta aqui. É isso aí, Caio. Como assim os condutores? O que você quer dizer dos condutores? O Anônimo está falando, você trocou as tomadas e os condutores? Os condutores que você chama é aquele... Eu não sei o nome, talvez por isso, né? Que eu não sei o que você está querendo dizer. É o focinho de porco que você coloca a tomada? É isso? É isso aí que você quer dizer? Ou você quer dizer outra coisa? Não sei. Sandra, é você que está falando. Eu vou falar sobre isso hoje, Matheus. Matheus está falando, professora, fala aí da lei de Faraday, lei de Lenz, força magnética. Vou falar tudo isso hoje, porque a interação, a relação dos fenômenos elétricos e magnéticos. Exatamente sobre isso que eu vou falar. Quando eu fui trocar... Como é que é o seu nome mesmo? Deixa eu voltar aqui, peraí. Sandro, quando eu fui trocar as tomadas, eu troquei, tirei toda a tomada, deixei só os fiozinhos assim, ó. Aí eu fui, peguei o focinho de porco, eu não sei como é que chama aquilo que chama condutor. Não sou eletricista, tá vendo? Eu sou física. Coloquei ali, emendei os fios. O fio já era compatível à carga atribuída. Ele já era, agora eu entendi. Ele já era, porque eu também tenho meu multímetro em casa e a gente vai verificando, ele já era. Inclusive o chuveiro. Aí o chuveiro eu tô com um problema grave. Eu tô bem, agora eu entendi. Fio igual condutor. É as nomenclaturas que as pessoas usam aí mesmo, né? O físico já não, o físico já usa diferente.
o condutor que a gente chama é o material condutor, que o fio é um material condutor, mas se enquadra para qualquer material que a gente fala. Enfim, agora eu tô com um problema grave, tá? Eu tô com um problema gravíssimo, e aí esse eu acho que eu não vou resolver sozinha. E vou até contar para vocês esse problema grave que eu tô. Eu comprei um chuveiro, porque eu tinha aquele chuveiro normal, duchinha, sabe? E aí eu resolvi que não, que eu queria um chuveiro daqueles assim, mais legalzinho, tipo ducha. Aí eu fui lá, instalei toda bonitona, coloquei o chuveiro, comprei aquela pecinha lá de cerâmica, né? Aquele conector e tal, coloquei tudo bonitinho, vedei, nananã, tudo lindo, ficou maravilhoso, limpinho, chuveiro branco, aqueles que é duchinho assim, sabe? Coloquei, ficou lindinho, fiquei super orgulhosa. Aí eu fui tomar banho. O que aconteceu? Porque a professora tem um cabelo imenso, né? E lavar todo esse cabelo aqui demora um pouquinho. Demorei acho que 10 minutos no banho. O que aconteceu? Caiu a chave, né? Caiu o disjuntor. Em vez de eu ir lá ver qual o número que era o disjuntor, se a potência do chuveiro era o suficiente. Não. Pra que fazer isso, né? Pra quê? Fui lá e comprei o chuveiro que eu queria e instalei. Botar a pressão da água tinha, eu queria bastante água, mas eu gosto de água quente. Eu gosto de água quente que eu saio do chuveiro assim, ó, dessa cor. É. Eu sei que não faz bem, mas eu gosto. E aí, o que eu fiz? Coloquei chuveiro. Esqueci só de ver isso. Só de ver. Agora eu não posso tomar banho quente, porque cai a chave do chuveiro. Então eu vou ter que trocar na linha de disjuntor. E eu não sei fazer isso aí ainda. E eu tô com medo de aprender ali na minha casa, porque eu posso botar fogo na casa, né? Então eu vou chamar um eletricista para fazer isso. Mas tá vendo, gente? A gente vai se virando. A gente vai se virando. Não pode depender de tudo para fazer as coisas. Todas essas brincadeiras que eu tô falando para você, e é sério isso que eu tô falando, tá? De trocar as coisas e tudo, mas eu tô falando em forma mais descontraída, é para você entender que tudo isso que a gente vê tem aplicabilidade não só no passar da disciplina, mas também em outras coisas, em outros lugares, em outras situações. Você pode ensinar para outra pessoa, olha quanta aplicabilidade que tem. Então a gente precisa utilizar esses mecanismos para outras coisas também. Então vamos ver qual é essa aplicabilidade. Faltou mesmo, faltou. Tá vacilo mesmo. Mas aí, o Sandro tá falando, professora, faltou só de mencionar, faltou mesmo. Na minha cabeça, eu esqueci disso. Fui lá, comprei o que eu queria e instalei. Felizona da vida. Faltou. Agora eu vou resolver esse problema. Logo, porque. Ainda bem que a gente tá no verão, né? Porque senão, imagina no inverno. Nossa, ninguém merece. Mas enfim, vai dar tudo certo. Usa todos os conceitos, gente. Isso só não vale para essa disciplina, não, tá? Usa todos os conceitos que vocês vão aprendendo nas disciplinas para aplicar nas situações de vida de vocês também. Em qualquer área do conhecimento, sempre tem uma aplicabilidade. Para saciar a curiosidade aí, Matheus, bora falar então dessas relações entre fenômenos elétricos e magnéticos, para que hoje a gente vá levar em consideração os fenômenos eletromagnéticos, trabalhando com os conceitos de campos magnéticos e correntes elétricas, uma introdução à relação entre esses fenômenos, abordando a lei de Faraday, a lei de Lenz, e a gente não pode esquecer de falar da lei de Ampère também, tá? Por quê? Quando começa tudo isso, essa relação eletromagnética, quando um cara chega e ele resolve passar uma diferença, aplicar uma diferença de potencial num condutor. Aprendi agora, tá vendo, Sandra? Num condutor, num fio. E aí, nesse fio condutor, ele vê que os elétrons dão uma movimentadinha. E esse movimento é ordenadinho. Não assisti ainda, Rafael do céu. Preciso fazer isso essa semana. E aí ele viu que esses elétrons, eles dão uma movimentadinha, né? E essa movimentadinha é tudo ordenado, esse movimento dos elétrons. E ele descobriu aí que é uma corrente elétrica. A partir do momento que tem essa corrente elétrica do movimento ordenado dos elétrons, as coisas acabam mudando. Por quê? Porque nessa relação, Ampère chegou e falou assim, tem um material que era só um material condutor, ele não tinha propriedades magnéticas. Mas a hora que eu aplico uma DDP nesse material condutor, nesse fio, ele começa a apresentar interações magnéticas. Por que isso? Ampère descobriu que
elétrons em movimento ordenado, que é denominado de corrente elétrica, produz campo elétrico variante. Por que campo elétrico variante? Pensa que aqui tem um fio. Tá vendo esse fio? Lógico que você tá vendo. Eu tô vendo, você tá vendo. Tem um fio aqui, ó. Aí, vou pegar um pedacinho de carga nesse fio aqui. A gente viu lá no começo do semestre que a carga, ela produz uma perturbação no espaço chamado de campo elétrico, certo? Só que essa carga, ela não vai ficar aqui. No tempo 0, ela tá aqui. Tempo 1, ela tá aqui. Tempo 2, ela tá aqui. Tempo 3, ela tá se movimentando, porque nós estamos no movimento ordenado dos elétrons. Aqui no tempo 0, o campo elétrico estava aqui, mas aí no tempo 1, o campo elétrico já mudou, mas ele ainda está aqui, mas ele está aqui agora formado aqui, que agora vai formar aqui. Então, esse campo elétrico ele não é mais constante, ele vai variando com o tempo. Campo elétrico variando com o tempo produz campo magnético. Ampère observou isso, na verdade quem observou isso foi Ørsted, mas ele não conseguiu descrever uma equação matemática que comprovava isso. Então, ele só representou o processo físico, o experimento. Chegou Ampère e falou assim, entendi o que você está querendo dizer, vou escrever a equação que relaciona isso. E ele descreveu essa relação, então, que descreve e que comprova que o campo elétrico em movimento produz um campo magnético. Como que a gente pode... A bitola dá certo. Ô, Matheus, estão falando do fio. A bitola dá certo. A bitola lá de casa ela é de 6 milímetros, mas é só o disjuntor mesmo. É isso que eu preciso trocar, só o disjuntor. Como que a gente vai começar essa análise aí, então, dessas relações eletromagnéticas? Começando com essa discussão de que campo elétrico variante produz campo magnético, olhando a corrente elétrica em um fio condutor. Eu vou dividir o meu quadro com vocês, mas eu estou de olho aqui no chat, vai conversando comigo, porque a nossa aula hoje ela é um pouco conceitual, mas tem algumas equações matemáticas e físicas importantes para que a gente possa ir avaliando esses conceitos. Quando a gente fala na corrente elétrica, a gente está falando que é um movimento ordenado de elétrons no material, e que ela indica a quantidade de carga elétrica que atravessa em uma seção transversal de um fio condutor. A corrente elétrica, a gente viu que ela pode ser dada para a gente com relação à quantidade de carga que nós temos em movimento desse fio que atravessa o condutor. Essa corrente elétrica, ela está olhando através desse plano que esses elétrons atravessam, ela pode ser calculada como a variação de carga em relação ao tempo. Só que para saber qual é a quantidade de cargas elétricas que atravessa essa seção transversal do fio, eu vou olhar um elemento infinitesimal que contempla uma quantidade de cargas, um elemento de Q. Então, essa corrente elétrica, ela é calculada pela variação de carga em relação ao tempo, mas desse elemento infinitesimal de carga elétrica. Boa tarde, Denis. E aí, se eu quero saber a quantidade de corrente de carga elétrica, eu isolo o elemento infinitesimal de carga elétrica e ele vai ser descrito pela corrente vezes a variação do tempo. Nesse caso aqui, integrando dos dois lados, eu tenho que a carga total é igual à integral da corrente em relação ao tempo. Como a corrente ela é um valor constante, a carga total é a corrente elétrica vezes a variação do tempo, ou simplesmente a corrente elétrica vezes o tempo. Então, eu posso descrever que a carga total, que passa por uma área da seção transversal, é a corrente elétrica vezes o tempo que nós estamos avaliando. E com isso, eu posso calcular qual é a velocidade que essas cargas elétricas se movimentam no material condutor. Em uma corrente elétrica, o conjunto dos elétrons se move ordenadamente e a gente pode definir uma velocidade média, conhecida como velocidade de deriva. Se nós desejamos encontrar o número de elétrons contido em cada momento desse fio, que tem um comprimento L específico, nós podemos calcular utilizando a expressão da corrente elétrica e o fato de que um elétron se encontra na extremidade da esquerda do condutor e precisa atravessar todo esse condutor até ultrapassar a área da seção transversal aqui na extremidade da direita. Então, a velocidade de deriva, velocidade na física, ela é dada como a variação do espaço pelo tempo.
Assim, o tempo é dado pela variação do espaço pela velocidade. Quem é essa variação do espaço? É o tamanho do material que vai sair daqui e vai chegar até aqui. Então, é o nosso comprimento L. Quem é essa velocidade? Essa velocidade é a velocidade de deriva. E aí eu consigo, então, entender que se eu tenho uma carga elétrica que anda ao longo do fio aí, segundo uma diferença de potencial aplicado, nós podemos calcular qual é a força magnética atuante nesse fio. A força magnética a gente viu na aula passada qual era o seu valor e como ela poderia ser calculada. Então, em um fio atravessado por um campo magnético uniforme que atua perpendicularmente à sua direção, a força magnética ela é dada igualzinho a gente viu na aula passada. E seu módulo, olhando só o valor, tem que levar em consideração o seno de 90 graus entre a velocidade e o campo magnético. Substituindo nessa expressão a carga elétrica e o tempo relacionado aí para nós, nessa descrição da carga elétrica e o tempo, a gente pode reescrever essa força magnética agora através da corrente elétrica, comprimento do material e o campo magnético. Se o campo magnético não for perpendicular ao fio, então a gente tem que calcular qual é o rotacional entre o comprimento do fio e o campo magnético. E essa força magnética atua sobre os elétrons que atravessam esse fio, e esses elétrons são defletidos, colidindo com os átomos que compõem o material condutor. Olha um exemplo desse exercício. Um fio de 1 metro de comprimento é atravessado por uma corrente elétrica de 0,1 ampere. Um campo magnético uniforme de intensidade de 0,05 Tesla atravessa formando um ângulo de 30 graus. Ele quer saber qual é a força magnética. Para isso, a gente precisa da equação da força magnética. Como nós temos o ângulo entre o comprimento e o campo magnético, é simplesmente a gente utilizar e calcular o seu módulo, que é a corrente elétrica vezes o comprimento do material vezes o seno do ângulo entre do ângulo dado aqui para o caso aqui para nós é 30 graus. Fazendo isso, como ele deu todas as informações, a gente pode calcular, então, essa força magnética, que ela é dada por 2,5 vezes 10 a menos 3 newton. É simplesmente uma utilização dessa equação com os dados que são aplicados. E com essa análise da força magnética e do campo percorrido do fio percorrido por uma corrente elétrica e qual a força magnética que ele possa ser aplicado, a gente pode obter situações para o cálculo do campo magnético. Como? Obter as situações do campo magnético agora gerado por uma corrente elétrica. O campo magnético gerado por uma corrente elétrica é diretamente proporcional ao módulo da sua corrente elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o ponto de interesse do condutor. Do valor exato dessa corrente pode ser calculado utilizando o cálculo vetorial. E aí a gente precisa considerar que cada elemento do fio gera individualmente um pequeno campo magnético, dado, já que eu estou avaliando cada elemento infinitesimal de carga, eu estou avaliando que esse elemento infinitesimal de carga está num elemento de espaço infinitesimal, gerando um elemento infinitesimal de campo elétrico. Assim, o campo elétrico ele pode ser dado por essa equação, em que μ0 é chamado a permeabilidade magnética no vácuo, e ela tem um valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. No caso de um fio retilíneo, muito longo, atravessado por uma corrente elétrica, gera em seu redor um campo magnético a uma distância r. E esse campo magnético nesse fio retilíneo, ele, partindo dessa equação aqui e integrando com relação às orientações de um fio retilíneo qualquer, nós teremos que o campo magnético ele é dado pela essa constante, vezes a corrente elétrica dividido por 2πr. Aqui a gente começa a ter essas relações entre campo magnético e corrente elétrica. Ampère falava sobre isso. Essa aqui ela é a descrição inicial da lei de Ampère.
Nessa lei de Ampère, ele fala que uma corrente elétrica produz campo magnético. Num fio condutor, o campo magnético se relaciona com a corrente elétrica por essa equação. Já numa espira circular condutora, o cálculo do campo magnético ele está relacionado à constante μ0, a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio dessa espira. Vejamos um exemplo aqui. Ele fala o seguinte para nós. Uma bússola é inserida no ponto C e o seu ponteiro é refletido imediatamente após uma corrente elétrica de 5 amperes começar a fluir através de um fio retilíneo longo, a uma distância de 0,04 metros que o separa. Calcule o campo magnético gerado pelo fio exatamente sobre o ponto C e compare com a intensidade média do campo magnético terrestre. O que a gente tem aqui? Para eu calcular esse campo magnético no fio condutor devido a uma corrente elétrica, eu tenho aquela equação que relaciona o campo magnético para um fio condutor, que é o campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes a distância, que é R dada para nós. Esse μ0 ele tem o valor de 4π vezes 10 a menos 7. Substituindo todos os valores que eu tenho, observa aqui comigo, a resposta do campo magnético é de 2,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse campo magnético, o campo magnético terrestre, ele tem uma intensidade de aproximadamente 10 a menos 4 Tesla. Assim, o campo magnético gerado pelo fio tem uma intensidade de aproximadamente 25% da intensidade do campo magnético, suficiente para gerar uma deflexão no ponteiro da bússola. E aí a gente consegue, então, descrever, aplicando essas equações, como avaliar ou como analisar a corrente elétrica que produz um campo magnético. Olhando a lei de Ampère ela diz o seguinte para nós, identificando essa relação do campo magnético com a corrente elétrica, ela fala que estabelece que o campo magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica a uma distância do condutor é dado pela integral de um circuito fechado do produto escalar entre o campo vezes o elemento do comprimento, que é igual a μ0 vezes I. Essa é a lei de Ampère. O que é esse circuito fechado ou um campo magnético circuitando ali a descrição de uma corrente elétrica? É uma análise de um campo ou de um fio condutor que percorre um caminho fechado. E aí, nesse caminho fechado de análise, a gente tem aí a descrição do campo elétrico, do campo magnético com a corrente elétrica atuando nesse elemento. A lei de Ampère, então, ela é descrita matematicamente para a gente, de uma maneira geral, como sendo a integral dessa circuitação, a integral de um caminho fechado, do produto escalar entre o campo magnético e o elemento de comprimento do material condutor, que é igual a essa constante μ0 vezes a corrente elétrica. Quando vocês vão avaliar as equações de Maxwell para descrição do eletromagnetismo, o Maxwell ele verificou que a lei de Ampère ela não levava em consideração a conservação de carga. Então, essa corrente elétrica, na verdade, ela é uma corrente elétrica do material, mais uma corrente elétrica do movimento dos elétrons em locais em que não há material. Então, a gente tem aí, na descrição da lei de Ampère-Maxwell, levando em consideração para nós a conservação da quantidade de carga, já que na corrente elétrica, a quantidade de carga é conservada, nós temos que essa corrente elétrica é a corrente elétrica total que é atuante no condutor, seja a corrente elétrica visível, seja a corrente elétrica descrita como a corrente elétrica aparente, como o Maxwell fala para nós. A partir da lei de Ampère, o que o Ampère falou? Ampère falou o seguinte, deixa eu puxar o quadro aqui para vocês, porque Ampère falou o seguinte, espera, que o quadro está indo. Hoje ele está com um pouco de preguiça.
Ah, eu estava lendo ali o chat, ainda a gente estava falando do fio ainda do meu chuveiro. Ampère falou o seguinte, olha, então, eu descobri que se eu tenho um material condutor qualquer e passo uma diferença de potencial gerando uma corrente elétrica nele, a corrente elétrica produz campo magnético variado, que produz... Falei errado. A corrente elétrica produz campo elétrico variado, que produz campo magnético. Então, a corrente elétrica induz um campo magnético. Ampère chegou nessa dedução. Foi a revolução do momento, mudou o eletromagnetismo, que na verdade criou o eletromagnetismo, né? Porque antes só materiais elétricos tinham características elétricas, só magnéticos tinham características magnéticas. Agora, materiais elétricos apresentavam características magnéticas, porque a corrente elétrica induz campo magnético. Aí chegou um cara chamado Faraday e falou assim, pera, se Ampère descobriu que corrente elétrica induz campo magnético, porque a corrente elétrica gera campo elétrico variável, que produz campo magnético também variável, o contrário, será que é verdade? Será que campo magnético variável induz corrente elétrica? Porque se induzir, então lá nos materiais magnéticos eu também terei fenômenos elétricos. Pois ele foi ver se acontecia isso. E aí nós temos a lei de Faraday, que analisa o fluxo magnético. Por quê? Como é que eu vou ter um campo magnético variante? Hoje, para nós é muito claro, mas naquela época, ele pegou, eu vou pegar um material que é estritamente magnético, como um ímã, e vou movimentar. Porque se eu estou movimentando, é como se eu estivesse movimentando um elétron lá, não é? E aí não gera campo elétrico variante. Então, se eu movimentar o ímã, eu gero campo magnético variante. Foi isso aí que ele fez. E essa análise, Faraday, e essa análise de movimentar o campo magnético, e ele já lembrou naquela ideia do fluxo, das linhas de campo, ele colocou uma espira assim, no material, uma espira de material condutor. Nessa espira, ele acoplou um multímetro para verificar se havia corrente elétrica ou não. Então, só nessa espira aqui, estava um multímetro, não tinha nada de corrente elétrica. Aí, ele pegou o ímã e aproximou. Mudou lá. Agora, ele estava marcando uma corrente negativa. Aí, ele parou quietinho, colocou ele dentro do ímã, da espira, foi para zero. Parou o movimento, cessou a corrente elétrica. Ah, tá bom. Aí ele afastou. Quando ele afastou, o multímetro registrou uma corrente mais positiva agora. Aí ele falou, gente, então é verdade. Pelo fluxo magnético variante induz corrente elétrica no material condutor. Material simples, ele pegou um clipezinho, abriu assim, transformou numa espirinha e ele aproximou. Não tinha nada ligado ali na tomada, não. Aí ele aproximou o ímã, ele afastou o ímã. A hora que ele aproximou, ele viu que deu uma corrente elétrica negativa. Quando ele parou ali dentro da espira, essa corrente chegou a zero. Quando ele afastou, ele viu que deu uma corrente elétrica positiva. Bingo! Então, campo magnético variante também induz corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica induz campo magnético, o inverso também é verdadeiro. Campo magnético induz corrente elétrica. Tá aí, outra descoberta. E essa é a lei de Faraday dada para nós. Onde Lenz se encontra nessa história? Deixa eu dividir o quadro aqui com vocês, para que a gente fale sobre essa lei de Faraday e vocês vejam esse desenho que eu fiz aqui com a mão da espira e do ímã se aproximando e afastando, vocês vejam de uma maneira um pouco melhor. Olha aí, ó, tá vendo? E aí, quando ele aproximava o ímã, o fluxo aumentava. Afastava o ímã, o fluxo diminuía. Olha aí o experimento que eu falei para vocês. Aproximou o ímã, ele tinha ali registro no amperímetro uma corrente negativa. Ficou com ele quietinho? Nada de registro. Afastou a corrente positiva. E aí, quando o ímã é movido em direção à espira, de fio conectado a um amperímetro bem sensível, que foi o que ele utilizou, ele viu uma corrente induzida na espira. Quando o ímã é movido para fora da espira, o amperímetro mostra que a corrente induzida é oposta à mostrada na primeira parte de aproximação. Então, o Faraday, ele identificou que só aparece corrente elétrica se houver movimento relativo entre a espira e o ímã. E aí, a lei de Faraday fala o seguinte para nós:
Ao aproximar ou afastar o ímã, ocorre então a variação do fluxo magnético, surgindo uma força eletromotriz induzida, gerando uma corrente elétrica induzida. E a equação de Faraday, ela é dada para nós como a força eletromotriz induzida é igual a menos a variação do campo magnético em relação ao tempo. Essa descoberta ela foi fundamental para várias situações e aplicações. E aí, chegou um cara, essa era a lei de Faraday, chegou um cara que foi discutir esse sinal aqui, ó. O que esse sinal indicava na lei de Faraday? Porque eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo o que esse sinal negativo estava descrevendo na lei de Faraday. Então, eles foram investigar o que era mais a fundo. Esse cara chama Lenz. E esse sinal de menos, ele é explicado segundo a teoria de Lenz. Por isso que fala que é a lei de Faraday-Lenz. E ele descobriu o seguinte. A lei de Lenz ela é uma lei importante que relaciona tanto a lei de Faraday com relação à corrente elétrica gerada. E ele explica esse sinal negativo da lei de Faraday. Essa lei de Lenz, ela afirma que a corrente induzida em uma espira por um material magnético terá sentido de modo que o campo magnético gerado pela corrente se oponha ao campo magnético que ele induz. Por isso esse menos, porque o campo magnético gerado se opõe ao campo que ele induz. Essa oposição é descrita para nós pelo sinal de menos. Tá aí, ô Nicolas, depois vai assistindo, depois qualquer coisa você assiste quando ficar disponível para vocês, tá? Então tá aí a lei de Lenz complementando a lei de Ampère. A lei de Ampère fala então que a força eletromotriz induzida é igual a menos a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E esse menos é explicado por Lenz, que ele fala que o campo magnético gerado pela corrente se opõe ao campo magnético que ela mesma induz. Olha um exemplo aí, ele fala o seguinte no exemplo. Uma espira circular de raio de 0,2 metros está submetida a um campo magnético cuja intensidade é dada pela expressão que esse campo magnético é 0,05 P ao quadrado, e cujo sentido atravessa perpendicularmente o plano da espira. Encontre a expressão para a força eletromotriz induzida na espira em função do tempo e a corrente elétrica que atravessa no instante 1 segundo, dado que a resistência elétrica é de 0,01 ohms. Qual que é as equações que você vai precisar? Primeiro, lembrando da nossa equação do fluxo elétrico. Quando a gente fala sobre... Do fluxo elétrico não, a professora falou errado. Do fluxo magnético. Quando a gente fala sobre esse fluxo magnético, a gente tem aí que o fluxo magnético, ele é dado para nós pelo campo magnético vezes a corrente, vezes a área da seção transversal. E esse vezes é um produto escalar entre o campo e a área da seção transversal. Aí, a gente pode reescrever como sendo campo vezes a área vezes o seno de θ. E se ele fala aí que nós temos na mesma direção, então o seno de θ para nós vale 1. Dessa forma, eu posso descrever essa equação simplesmente pelo campo vezes a área. Então, o campo magnético vezes a área. Se a seção é circular, a equação de área é, o campo magnético está aqui, πr ao quadrado. O raio ele deu para nós, né? Que é de 0,2 metros. A força eletromotriz com relação ao campo magnético ela é dada pela lei de Faraday-Lenz, que é menos a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E aí você consegue, primeiro, calcular o fluxo magnético, porque você tem a descrição do campo, que ele vale 0,05 T ao quadrado, e você tem aí também a descrição da área. Fez isso? Calculou o fluxo magnético.
Calculando o fluxo magnético, você vem nessa equação e calcula a força eletromotriz. Depois que você fez isso, você poderá calcular essa corrente. Quem é a corrente? Corrente é igual a tensão pela resistência. A tensão é o valor da força eletromotriz que você acha. Tenta fazer esse exercício. A gente tem alguns minutinhos. Tenta fazer e vai conversando comigo aí para que a gente possa resolver juntos esse exercício. Primeiro, você vai usar essa equação aqui e vai achar o campo. Quanto vale T? Aí ele está falando no instante de 1 segundo, então T vale 1. Achou T? Vem e calcula o fluxo magnético. Encontrou o fluxo magnético? Calcula a força eletromotriz. Calculou a força eletromotriz? Aí a gente vem e calcula quem é a corrente. Para que você possa calcular o fluxo magnético, não calcula a área, não. Deixa em relação ao T, para que a gente possa... A área não, desculpa, não calcula ao tempo igual a 1, não. Deixa em relação à equação em T, para que a gente possa fazer a derivada em relação ao tempo, para calcular a força eletromotriz. Tenta fazer aí, vou dar uns 2 minutinhos para você ir organizando e entendendo esse exercício, e aí a gente faz junto, a gente mexe junto. E aí, conseguiram entender aí? Mais um minutinho para vocês irem entendendo, já a gente resolve juntos. E aí, como tá? Conseguiram? É isso aí mesmo, tá certinho. Já fez o cálculo multiplicando, né? É isso aí, Nicolas. Agora você tem a força, você tem a resistência, você consegue calcular a corrente elétrica. Perfeito.
Vamos lá, então, gente. Vou dividir aqui com vocês. Esse exercício ele está no livro texto de vocês. Vocês podem ir resolvendo depois com mais calma. Calculando, então, o campo ele foi dado para nós por essa equação, 0,05t ao quadrado. A área da circunferência é πr quadrado, r é 0,2. E aí, o seno do ângulo é 1. Fazendo o cálculo, deixando indicado t ao quadrado, nosso fluxo é dado por 6,28 vezes 10 a menos 3t ao quadrado. Por que isso? Porque pela lei de Faraday, é a derivada do fluxo em relação ao tempo. Então, eu tenho que pegar essa equação e derivar em relação ao tempo. Fazendo a derivada, simples, uma derivada do tombo, nós temos que a nossa força eletromotriz ela é menos 1,256 vezes 10 a menos 2 vezes t. T vale 1. Então, essa força vale menos 1,256 vezes 10 a menos 2 Tesla. Se eu sei qual é a força eletromotriz, que é a nossa tensão, tenho a resistência, eu calculo a corrente elétrica nesse processo, que é 1,256 ampere. Assim, a gente consegue resolver cada uma dessas situações e chegar no valor final. Perfeito, galera, é isso aí mesmo. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje. Depois, na semana que vem, eu conto o que aconteceu aí com o episódio do meu chuveiro, que eu preciso resolver essa semana isso sem falta, porque eu não aguento mais ficar caindo lá o disjuntor toda hora que eu for tomando banho. E enquanto isso, nessa semana, vocês vão estudando todo o material da aula de vocês, vão estudando, né, o livro texto da disciplina, todas as unidades, as sessões. A aula que vem a gente vai abordar a última sessão da unidade 4, para finalizar todo esse conteúdo da ementa da nossa disciplina e finalizar a nossa disciplina. Nossa, passou rápido, mas está sendo bom demais, né? E a gente vai finalizar tudo isso na próxima aula. Então, as dúvidas que você tiver, anota essas dúvidas num caderno, no seu caderno da disciplina e me manda na próxima aula. Vai ser o nosso último encontro ao vivo esse semestre, depois semestre que vem tem mais outras disciplinas. Mas nessa é o último semana que vem, então aproveita, tira todas as suas dúvidas semana que vem comigo, para que a gente possa aí finalizar essa disciplina sem nenhuma dúvida e com louvor, tá bom? Bom, uma ótima semana para você. Obrigada pela sua participação na aula de hoje. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês são animados, vão conversando comigo. Eu gosto assim, que a gente vai se entendendo e se interagindo ao longo da aula. Obrigada pela participação de vocês. Bons estudos, bom descanso. Afinal, tá chegando na final de semana. Acabou a aula aqui, sabadou? Sabadou, vamos descansar, aproveitar o sábado, domingo? Então vamos lá. Mas estuda, hein? Porque semana que vem a gente tem a nossa última aula, eu te encontro lá. Boa semana que tá começando por aí. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.